Mas que loucura foi isso? Vamos se dizer, né? Isso foi completamente louco, né? De acontecer, mas aconteceu. Vamos lá para as primeiras impressões desse anime. Olá, aqui é o canal do Luan, vamos para os comentários desse anime. Eu vou ter que dar um resumo antes de começar o anime, antes, né? Fazer as primeiras impressões desse anime. Porque esse anime se passa na era Meiji em 1897. Este nome era Meiji, onde eles falam os Onis, mas lá no Japão os Onis é uma outra coisa. Eles vão falar Onis, por isso que eu achei meio confuso depois. Quem viu o mangá, comente aqui comigo. Que os Oni aqui são yokais, né? Então, e eles vivem na mesma sociedade. E essa sociedade aqui fizeram como é que se diz? Um grupo, uma sociedade chamado os orcs, né? Que vivem lutando, né nessa questão, numa trupe de circo. Esse é o resumo mais que eu posso fazer. Então vamos lá. Então essa batalha estava lutando entre eles. Foi uma luta rápida, que nem... né? Mas o que deu para explicar foi assim. Então, o que deu para entender foi isso. É uma ficção, uma farsa da era Menji, mas acontece. Vamos lá. E aí, após a trupe acabar ó, esse momento de show, ou os caras pagam ele, e aí depois disso aparece uma outra pessoa, que é um pô também, né? E ele falou, pô, que legal, de consideração de ouvir, de além do mar, essas paradas todas, né? E aí vem uma outra Oni, fala assim, cara, o que pensa está fazendo com a sua aberração, né? E aí o líder da trupe falou assim, cara, para de ofender ele, né? E aí, mesmo assim, ele vai embora, porque ele já foi pago. E ao certo tempo ele sentiu eu sendo observado ao mesmo tempo, né? Sendo observado, e aí no dia seguinte as crianças tratam ele. Eu pensei, pô, as crianças tratam ele normalmente, né? Como os outros adultos. Não, chamam ele de aberração, não vai nos devorar, né? E com isso ele é um viciado em alcoolismo, é um cara alcoólatra, e aí com isso não é nada influencial às pessoas, né? E aí ele mostra um pouquinho do passado dele. Ele foi torturado e só vai ser explorado, vai ser contado mais na frente sobre isso, né? E aí mostra um pouquinho do passado, da tortura que ele passou. E aí já ele lembra, ele já acorda, né, já e vê que os moradores estão tentando matar um gato simples. E aí as crianças falam assim, ó, matador de Onis, mata esse Oni aí. E aí ele falou assim, cara, isso aqui não é um Oni, isso é apenas um gato. E aí espanta o gato, ele pede perdão pro pessoal, ao ela, matador de Oni é nada. E aí volta na trupe do circo, e aí a gente vê o gato meio yokai barra Oni. E aí, como eu disse já no começo desse anime, nas primeiras impressões desse anime,
quem viu esse anime, quem leu o mangá, vai me ajudar muito com isso. O que é melhor para vocês? Um Oni ou um Yokai? Comentem aí. E aí, alguém tá observando ele de verdade, né? E aí vem a grande surpresa, né? E ele percebe isso. E ela fala, ó, o que você quer? E o que tá me interessando... E ele fala assim, o que tá me interessando mais também é o que tem dentro dessa gaiola. E aí começa as cenas de ação aqui. Deixa eu ver se eu... começa as cenas de ação aqui. Quem conhece esse canal, os novos inscritos também vão me ajudar, tá? E que eu vou ter que sempre explicar para quem é novo no canal, para quem ainda não conhece o meu trabalho. Todas as cenas de ação eu vou passando e vocês vendo, porque, né? Não tem como fazer um vídeo toda hora fazendo de cena de ação. Vamos lá. E aí, a cena de ação rolando, né? Até que um certo tempo, cadê? Mais cenas de ação. Teve bastante cenas de ação que você deu pra ver, né? Mas o importante, antes que foi, acabou e falou assim, ó, beleza, quase acabando as cenas de ação. E ele, beleza, chega. Sisu, né, que acompanha, acabar logo com isso. Significa que é um antes fez toque baseado em rumores, valeu a pena. E aí ela explica o verdadeiro motivo. Ó, eu estou simples para fazer um trato contigo, um pacto com ele. Você é metade de humano e metade Oni. E aí explica, né? Isso. Você não sendo metade humano e metade humano, fosse de manter, deve ser difícil manter a sanidade tão manifestada com isso, né? Então ela explica que ele é uma metade humano e metade humano. E com isso ela fala, beleza, ele fala, beleza, o que você quer comigo, né? E aí ele fala um acordo. Se você prometer realizar, se ela prometer realizar o desejo dela, né? Se ele, né, prometeu realizar o desejo, eu darei você essas metades como um agradecimento. E ele, tá, quem é você? E aí, essa menina aí, ela tem mais de 900 anos, né? E ela... E aí ele fala, pô, imaginei que você fosse imortal, seria um velhote, frágil. Mas ela explica, ela falou, ela tinha um corpo que após um cara que talvez que fez isso contigo, o cortou a cabeça e queimou os restos mortais. E o que acontece é o seguinte, ela não pode morrer, ela é imortal, né? E com isso, ela quer fazer um trato com ele. Se você arrumar um jeito de matar ela, né? Ela vai dar alguma das metades que ele escolher. E aí, beleza. Ele fala assim, cara, eu ouvi dizer que os imortais se recuperam rapidamente o seu corpo. Mas ela fala assim, a única explicação não é simples, né? Eles foram longe e eu não posso fazer nada, né? Ela explica mais ou menos isso, né? E aí com isso, né? Se encontrar aqui, ele fala assim, cara, o show lá fora da trupe acabou. Ele fala, se a gente encontrar a gente aqui, vai virar um outro show. Vamos para um outro local pra gente conversar mais sobre isso. E ele fala assim, cara, beleza. O
quer dizer, eu ouvi dizer que o cara que me torturou está na Europa, né? Se eu aceitar isso, se indica que eu vou ter que ir para a Europa com você. Então, por isso... e ela pergunta, cara, por que você faz esse show de truque? E ela fala que ele fala que ele aprendeu Deus se aceitar com essas coisas. Acho que não é importante as partes onde que você nasce. Ela fala isso, que não é importante. É mais importante é o trato que ela... E ele fala, cara, não é uma piada desistir dos seus... E ele aceita o acordo. Ele aceita o acordo de ir para a Europa. E aí é o começo do episódio. Que como pode selar o acordo todo, né? E aí mostra esse selamento de acordo. Mas o importante foi isso. O acordo foi confirmado. E essas são as primeiras impressões desse anime. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Avalia sempre o vídeo, porque, né, não teve muitas cenas de ação, mas teve muita explicação sobre essa sociedade que eles estão. Então, valeu.